Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos. Ai, essa enrolação. É o seguinte, galera, normalmente eu digo talvez esse seja o vídeo mais importante do ano. Dessa vez eu tenho certeza, esse é o vídeo mais importante do ano. Que semana louca. Começamos a semana com a história do Pix e acabamos a semana com a história dos fundos imobiliários, mas cuidado com as fake news aqui. Eu vou te falar tudo o que está acontecendo, portanto, quem não ficar até o final é louco. Você vai entender tudo o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é, o que pode ser, o que você vai pagar, o que você não vai pagar. É muito importante que você fique até o final, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga a sua opinião sincera, bichão. Saia de cima do muro, numa boa. Você acha que o Brasil precisa mesmo de mais impostos? Ou com que o governo arrecada já daria para levar numa boa? Me diga aqui nos comentários. Você acha que o Brasil precisa de mais impostos ou não precisa de mais impostos? Eu quero entender o que vocês pensam. Eu acho que não precisa, mas eu quero a sua opinião. Eu posso estar errado, posso estar vivendo na minha bolha. Então, me diga nos comentários, pelo amor de Deus, você acha que o Brasil precisa ou não de mais impostos? Sem enrolação, bora fazer o resumo aqui da semana antes de falar o que aconteceu no Brasil. Ibovespa subiu, Bitcoin subiu bem, graças a Deus, Ethereum também subiu, Solana bateu nas máximas, mas vamos começar com o Ibovespa, que Ibovespa retomou os 122 mil pontos, avançou quase 3%. Eu sei que é pouco, vocês estão olhando aqui, mas 122 já tinha batido antes. Mas porra, cara, veio lá de trás de 118 mil pontos. Então, eu sei que não tá bom, mas já foi pior. Então, tá ruim, mas tá bom. Tá bom e também tá ruim. Subiu, não dá para reclamar muito. Pelo menos ele se recuperou um pouquinho com toda essa semana que nós vemos no Brasil. Mas além do Ibovespa, o que também subiu foi o dólar. Um pouquinho, mas também subiu e não consegue baixar ali dos R$ 6. Aliás, o ministro Haddad, numa entrevista à CNN, que foi uma entrevista péssima, por sinal, disse que não compraria dólar acima de 5,70. Ministro fazendo o preço do dólar. Cara, o Brasil tá numa fase surreal, né? Então, de acordo com o ministro, o preço do dólar ali no meio termo seria 5,70. Será que ele não confundiu com 7,50? Bom, mas ele falou 5,70. Em relação a criptomoedas, não temos do que reclamar, foi uma ótima semana. Os brasileiros, inclusive, estão investindo bastante. O Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, reafirmou esse ano que acha que o Bitcoin chega a 250 mil dólares agora, em 2025, o que seria mais de R$1 milhão. Então, segundo o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, esse ano nós teremos o Bitcoin acima de R$1 milhão. Eu prometo não reclamar. Não precisa nem chegar a 250 mil dólares. 150, 180 mil dólares, eu já tô feliz da vida. Por enquanto, a gente tá na faixa dos 105 mil dólares, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. A XRP também subiu demais. É um projeto que eu tenho bastante grana. Em geral, quando a gente olha aqui, todas as altcoins subiram bem na esteira do Bitcoin. Depois a gente tem uma quedinha, mas todas subiram bem. Charlão, perdi esse rally. O que eu faço? Cara, começa a investir. Por isso, eu vou repetir, eu ainda tenho a parceria com a Coinbase para distribuir R$20 pra galera. Aproveita esse QR Code que está em algum lugar da tela, abra sua conta. Na hora que você fizer a primeira compra de Bitcoin, você vai ganhar R$20. Só que além dos R$20, várias vezes eles têm um sisteminha de recompensas lá, de alguns projetos. Então eu já vi R$20, R$50, 70, R$80 no total. Então se abrindo a sua conta e prestando atenção, no mínimo R$20 você ganha e ainda pode ganhar mais alguma coisa. O que você está esperando? Junto com a Coinbase a gente está pagando para você começar a investir. Mais do que isso eu não posso fazer. Inclusive lá na comunidade eu fiz uma aulinha comprando algumas criptos. Vou colocar aí na tela, eu comprei 5 mil, vamos ver quanto já tem aqui, 6.543 só de lucro, dando um total de 11.600 praticamente, isso aqui em janeiro. Então, comecei a investir, já tenho esse valor e você tá aí chupando o dedo. Cara, a gente tá pagando para você investir. Você acha que vão ficar distribuindo dinheiro depois que o Bitcoin disparar de novo? Não vão. Então aproveita. E quem já tá investindo aí, depois eu vou gravar um vídeo especialmente com novas carteiras e tal. O momento tá bacana, tá tudo em função da posse do Donald Trump. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Em relação ao ouro e petróleo, ouro fechou estável, tá aqui no mesmo patamar, mas nos últimos meses subiu bastante. Petróleo fechou em queda com alívio no Oriente Médio, na casa dos $80, que é um valor que tá segurando ali. Tomara que caia, porque o petróleo subiu e o dólar subiu.
o governo não reajustou a gasolina e o diesel. Então, quando a gente olha para a defasagem, se o governo não subiu o diesel, o preço, a Petrobras vai sofrer demais, a gasolina também. Destaques da semana, temos conflitos pelo mundo. Graças a Deus, provavelmente Israel e Hamas chegarão num acordo com a libertação de reféns que devem ter sofrido muito nesses últimos meses. E muita gente acha que isso é um fenômeno por causa do Trump. Então, que o Hamas está com medo da entrada do Trump e está libertando os reféns. Na Venezuela, o Maduro disse que se prepara com Cuba e Nicarágua para uma luta armada. Olha que loucura, Venezuela, Cuba e Nicarágua com uma luta armada, mas a população inteira passando fome. Então é um negócio meio complicado, né? O Maduro está tentando se estabelecer lá e o Brasil tem sido muito ausente. O Lula não está criticando, né? O Brasil é a grande potência daqui e não está ali fazendo nada. Já na Argentina, a inflação desacelerou, fechou 2024 em 117%. Eu sei que ainda é muito alta, mas olha só, ela já chegou a bater quase 290%. Então caiu para 117%, é alto, mas já melhorou bastante. A mensal melhorou bastante, inflação que preocupa o mundo inteiro. E o FMI também rasgou elogios aí ao Milei, ele prevê um crescimento de 5% para a Argentina em 2025-26. Até o Elon Musk que tweetou surpreso com os resultados que o Milei está conseguindo na Argentina. O Haddad criticou o Milei, tem muita gente na esquerda criticando o Milei. Ah lá, o Milei está tomando essas medidas, a inflação está caindo, mas a pobreza está na mesa de milhões de argentinos. Não, tudo bem, mas a pobreza já estava. Não foi o Milei que levou a pobreza agora. O Milei está consertando as cagadas de 30, 40 anos. Então, pessoal, jogar nas costas do Milei toda a pobreza da Argentina é muita má fé. A gente não vai resolver nada assim. Na Itália, o maior banco revelou investimento de $1 milhão em Bitcoin. Ele está fazendo um teste, eu sei que é pouco, mas pelo menos está começando. China preocupa o mundo, porque o PIB cresceu 5%. Parece muito quando a gente compara com o Brasil, mas crescer 5% para a China não é nada, fora o problema da população que caiu pelo 3º ano consecutivo. Isso preocupa demais. Vários países estão com esse problema. No caso da China, foi forçado. Aqui no Brasil, diminuiu, Estados Unidos, outros países, porque a população não quer ter filho mesmo. Mas, no caso da China, eu já falei em vídeo aqui, tinha a política do filho único. Se você fizesse 2 filhos, você estava fudido. Então, aqui foi algo que foi incentivado pelo governo. Agora eles estão sofrendo demais. Japão, pelo amor de Deus, cara, não nasce gente no Japão e tá todo mundo envelhecendo. As pessoas estão morrendo em casa e se acha o corpo dias depois, semanas depois. É um negócio muito, muito, muito preocupante como a gente vai lidar com isso, né? Não tá nascendo gente e as pessoas estão envelhecendo. Nos Estados Unidos, a semana é voltada para a posse do Donald Trump. Ela vai ser realizada, inclusive, dentro do Capitólio, porque a temperatura prevista no dia 20 é de menos 12 graus, então não vai dar para ser uma cerimônia externa. O Biruliro foi convidado, o Bolsonaro, mas o Moraes negou o recurso para que o Bolsonaro fosse. Eu não quero ser preso, não quero me meter nessa história, mas vou dar minha opinião. O Trump acabou de entrar. Se ele realmente convidou o Bolsonaro, eu, se fosse do STF, teria liberado. A minha opinião, tá? Não venham me xingar aqui. Por quê? Mostraria uma boa vontade do Brasil. Olha, a gente não quer confusão, vamos zerar o jogo. Ah, e se o Bolsonaro fugisse pra lá? Bom, se ele fugisse, ele viraria um criminoso. Pronto, um cara mal intencionado. Se ele fosse e voltasse, ok, tá tudo bem. Então, negar é tomar a primeira medida de agressão contra o governo Trump. Se você discorda, coloca nos comentários, mas minha opinião é a seguinte: começou agora, governo, tá lá o Trump, o Elon Musk trabalhando junto com ele, aí o Trump falou, olha, libera esse cara pra vir aqui ver a minha posse? Não vamos liberar. Quem tá fazendo o primeiro ato de agressão? É a minha opinião. E eu achei isso mais grave do que estão falando por aí. Eu achei isso aqui muito grave, mas tudo bem, né? Não dá pra gente falar muito sobre esse assunto, o que também prova que a situação é preocupante. O Xi Jinping recusou o convite e mandou representantes pra posse. Aliás, tá uma pendenga lá. Parece que o TikTok pode ser banido dos Estados Unidos. Vamos acompanhar nos próximos dias. Óbvio que eu falarei nas minhas redes. Já em relação à economia americana especificamente, a inflação anual subiu
subiu para 2,9, apesar de ser pequenas comparado com o Brasil e pequenas comparado com 9,1 que chegou no passado, 2,9 é muito grande. E isso é preocupante porque, além da inflação estar alta, o mercado de trabalho está aquecido, o que pode levar o Fed a não fazer nenhum corte de juros. Gente, se o Fed não cortar o juro esse ano, pra gente é péssimo. É péssimo. Fora o fumo que eu tô levando em 2 investimentos que eu fiz. Mas paciência, tô ganhando muito dinheiro em outras coisas, mas tô levando fumo, depois eu posso falar aqui. Agora, caso o Fed não derrube o juro, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter que deixar o nosso juro elevado em outras partes do mundo também. Fora que o dinheiro caminha para os Estados Unidos. Lá eles estão na temporada de balanços. Os balanços começaram, eu vou estar falando nas minhas redes sobre isso, vocês estão vendo aqui, tem vários bancos já divulgando os seus balanços. A temporada começou bem, a BlackRock mostrou os resultados dela, que foram impressionantes, avançou 23%. Cara, é um baita negócio isso daqui, atingiu um recorde de 11,6 trilhões em ativos, em custódia, e a BlackRock segue crescendo. O JP Morgan teve um desempenho recorde também no quarto trimestre, então vocês estão vendo que o negócio começou muito bem, tanto que o S&P subiu na semana. Pô, Charlão, quero investir no exterior, não sei como. Cara, você não sabe porque você tá aí dando bobeira. Mesma coisa cripto. Entra na minha comunidade, que é um app, lá eu te ensino a investir. Então, quer aprender a investir em cripto? Quer aprender a investir nas ações exterior? Quer viajar de graça? Tem a galera que viaja de graça, teve até gente postando essa semana lá. O Reinaldo postou em Ushuaia, viajando de graça com milhas. O Michel postou foto em sala VIP, eu também te ensino a utilizar. Então, cara, tu quer dar esse passo aí, entra lá na minha comunidade. Agora vamos falar de Brasil, que é o que importa, somos brasileiros, começando pela notícia de que a Azul e a dona da Gol assinaram um acordo para unir os negócios no Brasil. Olhando aqui a participação de cada uma, Azul 31,3%, Gol 30,1% e TAM 37,5%. Então, se a Azul se juntar com a Gol, essas duas empresas teriam 61,4% do mercado. Gente, o Brasil vai passar a ter basicamente duas empresas. Uma com 60 e poucos e outra com 30 e poucos. Vocês acham que vai acontecer o que com o preço da passagem? Não, Charlão, vai ser bom pra caralho, essas duas empresas vão brigar. Você acha que é mais fácil elas ficarem brigando por preço? Ou um ligar pro outro e falar, bichão, vamos almoçar? Olha, você fica com o Nordeste, você com o Centro-Oeste, você com as passagens do Sul, você pra Europa, Estados Unidos. E os dois vão ganhar dinheiro. Você acha que os dois vão se matar? É a minha opinião, não é o que vai acontecer. Mas é péssimo pro país ter apenas duas empresas aéreas. Péssimo, péssimo. Péssimo, horrível. Vamos ter que escolher entre duas empresas só. A Cosan vendeu ações da Vale, eu tenho a Vale na carteira do canal, tá caindo. Ela zerou a posição, reduziu a dívida em 40%. Então, para a Cosan foi uma boa operação. E mesmo assim, a Vale até subiu de preço nos últimos 5 dias. Então, as ações da Vale não derreteram absurdamente por causa disso. O governo continua com déficit, teve 4,5 bi em novembro, o resultado foi negativo, recuando no ano 40%, e isso é muito preocupante. Agora vamos falar do Pix, que é o primeiro dos dois temas que a gente precisa falar. Pix e FIIs. Pix e FIIs. Começamos a semana com essa história do Pix. Teve fake news? Teve até um vídeo lá com inteligência artificial que eu na hora vi que era mentira, mas tem gente que acaba não sabendo diferenciar. Eu vi que era mentira. Teve fake news? Teve. Mas a população não ficou com medo de fazer Pix achando que teria taxa no Pix. A população entendeu, porra, querem me monitorar. Pelo menos todo mundo que eu conversei. Então nós começamos a semana que já vinha com histórico de imposto e uma porrada de coisa de blusinha, gasto público subindo, discussão da escala 6x1 que sumiu, então devia ser uma cortina de fumaça, isenção do IR até 5 mil que também sumiu. E aí veio essa história do monitoramento do Pix, que foi a bola da vez. O vídeo do Nicolas parou o Brasil, esse vídeo aqui começou a pautar a discussão. Aliás, tem muita gente que acha que esse vídeo só teve o engajamento que teve porque o Trump tá entrando, se juntou com Elon Musk, se juntou com Zuckerberg. É a elite estadunidense. Quem fala pra mim a palavra estadunidense, eu já vi que não teve amor do pai, da mãe, dos avós, ninguém amou a pessoa. Aí a pessoa fala estadunidense. Mas tudo bem, tem gente achando que é um complô. Não é um complô. Provavelmente esse vídeo teve muita visualização ali no Insta, porque nós vemos milhões e milhões de compartilhamentos, muita gente vê 3 segundos, 5 segundos,
compartilhou, todo mundo da oposição viu, aí via mais vezes, aí mandava, aí compartilhava. Cara, esse vídeo ficou girando. Esse vídeo foi recorde aqui no mundo. Tá entre os vídeos mais vistos da história do Instagram. Inclusive, eu fiz uma live no dia para falar sobre isso. Porque, mesmo com o governo recuando ali no início, nós vemos uma queda do número de Pix. As pessoas começaram a reduzir o Pix. O número caiu ao menor nível em 6 meses. E, obviamente, foi por causa de toda essa história. O Pix movimentou a menor quantidade de recursos desde agosto. Então, vocês estão vendo o gráfico aqui, o Pix subia, teve uma queda, e aí, obviamente, o governo perdeu a queda de braço e decidiu revogar a medida, a norma da Receita Federal sobre as movimentações. O Haddad culpou o Bolsonaro, disse que foi um grande complô até do marqueteiro do Bolsonaro, mas eu já falei exaustivamente sobre isso. Teve fake news? Teve. Em nenhum momento o governo disse que taxaria o Pix. Eu não vi grandes influenciadores falando que o Pix seria taxado. No vídeo do Nicolas, ele começa falando: o Pix não vai ser taxado. As pessoas entenderam que o governo queria monitorar as outras instituições que não são bancos, não se enquadram como bancos, que os bancos já são monitorados em 2000. E aí o pessoal falou: pô, calma aí, você quer me monitorar porque eu tô movimentando aqui um pouquinho? Por que você não vai monitorar os caras que movimentam milhões? Bom, teve uma revolta. Aí acabou. Eu gravei a live, fiz uma live. Se você quiser, vai ver a live. Acabou a história. A gente pensou: porra, agora eu posso tocar a minha vida. Não, você não pode tocar a sua vida, porque aqui é Brasil, porra. E a gente acordou no outro dia com essa notícia aqui, que a festa dos fundos imobiliários acabou. E aqui eu tô mostrando uma matéria da Exame, hein? Não é fake news de portalzinho qualquer, não. Antes isentos, fundos imobiliários podem começar a pagar imposto com reforma tributária. Então a matéria não disse fundos imobiliários vão pagar, deixarão de ser isentos nos dividendos. Não, mas gerou um pânico generalizado. Então a gente estava se recuperando, puta, vai vir final de semana, vou tomar uma cervejinha com uma picanha, ou com uma carne de segunda, ou com uma linguiça. E a linguiça chegou antes. A linguiça veio primeiro, com essa história dos fundos imobiliários. Mas calma, não é o que te venderam de cara, não é o susto que te deram primeiro. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas muita calma nessa hora. Vamos olhar aqui. O que aconteceu realmente foi que o Lula sancionou a primeira lei que regulamenta a reforma tributária, tanto que saiu finalmente a história do IVA, e agora o Brasil terá oficialmente o maior imposto do mundo, que é o IVA, que deve bater em 28%. Já falei bastante aqui no canal sobre isso. Então a Suécia tem 25%, a Hungria 27%, o Brasil deve ter 28%. E quando ele sancionou, ele vetou a isenção para fundos de investimento na regulamentação da reforma tributária. Então, primeiro ponto, o Lula não olhou, vou foder essa galera dos fundos imobiliários. Não. Ele fez um veto que atinge a diversos fundos imobiliários e fiagros, inclusive. Então, não foi uma medida, vamos taxar os fundos imobiliários. Não. Ainda não. Então esse veto dele torna os fundos contribuintes, mas o alcance ainda é dúvida. Então eu conversei com especialistas, vi matérias, vi entrevistas, ninguém sabe ainda quanto isso vai custar, aonde vai bater, como vai ficar. Eu tenho até um resumo aqui, mas garantia ninguém tem ainda. E, obviamente, os fundos imobiliários na sexta-feira abriram em queda, porque eles já estavam caindo normalmente, e aí tivemos mais um dia de queda, com quase 1,5, mas rapidamente, alguns especialistas também deram entrevistas, como um deputado que já disse que fará uma mobilização pela derrubada do veto. Qual o resumo aqui? Foca, galera. A proposta colocará o fim da isenção do IBS e do CBS em fundos de investimentos em geral. O Congresso ainda pode derrubar o veto presidencial, então nada está decidido. Os dividendos em si dos fundos imobiliários, fiagros, seguem isentos, mas os fundos pagarão novos impostos. Existe um impacto que eu vi de alguns especialistas entre 3% a 10%. Lá na ponta pra gente, não muda nada em 2025, nada nos nossos rendimentos. 2026, 27, 28, o impacto será crescente, ele vai entrando. 2029, 2030 para frente é que a gente deve sentir esse impacto.
Então, primeiro ponto. Agora, muda alguma coisa? Não. A princípio, não. O que pode mudar lá na frente? Os fundos terão novos custos. Não os dividendos taxados. Ainda não. Mas os fundos terão novos custos. E aí, obviamente, se os fundos terão novos custos, na hora de pagar a gente, vai sobrar menos dinheiro. Minha opinião, qual o impacto disso? Gente, o governo está querendo meter a mão e pode se enrolar. Por quê? Porque no caso dos fundos imobiliários, dos fiagros, são institutos, instituições, veículos que jogam dinheiro na economia real. Então, quando você investe no fundo imobiliário, você não é um capitalista malvadão. Você está financiando a indústria de construção. Quando você coloca dinheiro num fiagro, você está financiando o agronegócio. E se a gente parar de financiar, quem vai financiar? O governo? O governo está com dinheiro para isso? Então, juntando os dois assuntos, o PIX, que não será taxado, e os fundos imobiliários, que não serão taxados ainda, o que a gente percebe é que o governo está precisando de tanto dinheiro, que ele está desesperado. O governo está totalmente desesperado. Eu acho que ele vai passar os próximos anos caçando o que ele pode taxar. E isso aí realmente causa uma insegurança muito grande para o investidor. O governo quer o quê? Que as pessoas comecem a investir só lá fora? É isso que ele quer aqui? Óbvio que quando eu fui olhar os fundos da minha carteira que estão caindo e tal, mas eu fui olhar como é que está o preço sobre o valor patrimonial, o quanto eles estão pagando, eu vi muitas oportunidades. Olhando aqui, a gente pode perceber que muitos fundos estão abaixo do seu valor patrimonial, mas muito abaixo, e pagando mais de 1% de yield mês. Tem uns outros fundos que estão acima do seu valor patrimonial, mas ainda estão pagando muito bem. Então a minha conclusão geral é que ninguém esperava por isso, ou seja, estava fora do nosso radar agora essa confusão. O governo segue querendo aumentar a base de arrecadação, por isso essa história da movimentação do PIX, agora dos fundos imobiliários, que na realidade são todos os fundos. Não se trata ainda do fim da isenção dos dividendos e eu farei novos aportes pensando no longo prazo. Porque se não vai ser cobrado na cabeça em 2025, 26, 27, 28 ainda vai entrar. Cara, a gente tem uns 3 ou 4 anos sem todos esses impostos. Ah, Charlan, mas se meterem uma canetada cobrando dividendos, aí a gente vai se ferrar. Mas, olhando aqui, há muitos anos que eu não vejo os fundos tão baratos. Então, provavelmente, essa semana ou na próxima, teremos um vídeo com um grande aporte na carteira do canal. Ações, eu estou de olho na Vale para aproveitar a queda que ela teve antes, que a semana até subiu, em fundos imobiliários, que eu preciso pegar alguns fundos imobiliários. Mas na minha opinião, o resumo, com todo esse ponto de fake news e tal, é que o governo está desesperado. O governo precisa de dinheiro, desesperadamente. E por falar em dinheiro, não vamos esquecer que eu falei no início do vídeo que em parceria com a Coinbase, quem abrir a conta lá com o meu link, o link está aqui embaixo, comprou Bitcoin, já vai ganhar R$20. Aproveite lá dentro, às vezes você consegue até ganhar mais, mas não perca essa oportunidade e antes de ir embora já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e me diga nos comentários. Depois de tudo isso que eu vi, você acha que o governo está certo, que ele precisa de novos impostos? Ou ele está goela larga demais, querendo muito dinheiro, não precisa de novos impostos? Me diga aqui a sua opinião, saia de cima do muro aí, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, ativa o sininho.